Paizinho amado, bom dia, Senhor. Bom dia, Pai. Queremos te louvar, queremos te agradecer, Deus, por o Senhor ter nos dado mesmo, sabe, Pai? A perseverança de estarmos aqui mais um dia. Queremos te agradecer pelo teu favor, queremos te agradecer pelo teu amor e por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é real. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem aumentado a nossa vida, aumentado a nossa fé, através desse seminário, de modo mesmo a nos mostrar que não existe impossível para o Senhor, que apesar dos nossos limites, Pai, o Senhor é um Deus sem limites, Pai, sem limites. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Nós queremos nessa manhã trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós queremos nessa manhã declarar a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos nessa manhã, Pai, te agradecer, Deus, por estar conosco, pela presença do Senhor de estar conosco todos os dias da nossa vida, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Queremos te pedir nessa manhã que o Senhor alargue, Senhor, as nossas fronteiras nessa manhã, sabe? Permita-nos mesmo, ó Deus, nessa manhã, sermos usadas para que a Tua palavra, ela possa ir além. Oramos por mulheres hoje que talvez ainda não estão aqui, Pai, mas que estão precisando de uma cura, que estão precisando de uma libertação, que estão precisando de um ânimo novo, que estão precisando de ter a fé fortalecida, Pai. Ô Senhor, usa-nos nesta manhã, Pai, para alcançar essas mulheres. Traz no nosso coração aqui, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, mulheres específicas, ó Deus, as quais o Senhor quer nos enviar nessa manhã, as quais o Senhor quer nos chamar para levar vida, para levar alegria, para levar paz, para levar amor, para levar longanimidade, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, venha, Senhor, venha, Senhor. Venha, Espírito Santo de Deus. Venha, Senhor, nos usar essa manhã, Pai. Nós não queremos nos conformar com este século, Pai. Mas nós estamos aqui, Deus, para sermos transformadas para transformar. Nós estamos aqui, Deus, ansiando ser curadas para curar. Por isso, nós te pedimos nessa manhã, Pai, sê Tu conosco mais um dia, em nome de Jesus. Bom dia, preciosas. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia no nosso hoje já é a quarta aula do nosso seminário Curadas para Curar. E eu louvo a Deus, sabe? Eu louvo a Deus mesmo por tudo que Ele tem feito aqui no nosso meio. Eu louvo a Deus por Ele estar mesmo assim avivando de uma maneira tão intensa, tão forte a palavra dEle no nosso coração. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada uma de vocês. E que vocês possam mesmo, em nome de Jesus, se deixarem ser usadas nessa manhã para alcançar o coração de outras pessoas. Não deixe de enviar para outras pessoas, não deixe de abençoar outras pessoas. Eu sei que quando o Espírito Santo, Ele quer, Ele nos usa. Por isso, se o Espírito Santo de Deus tocou o teu coração, lembrando de uma mulher, lembrando de uma pessoa, convide ela, sabe? Mande um convite para ela, chame ela. Seja a boca de Deus nessa manhã. Porque nós estamos aqui para levar a palavra. Uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que nos faz apresentar a cruz. A cruz do Senhor. E eu falo que a nossa cruz, né, é uma cruz florida, né, gente? É uma cruz assim, porque nós somos aquelas que Deus escolheu para florir, para abençoar, para trazer mansidão. E Ele é lindo demais. Vocês viram que hoje eu tô com uma blusa de cruz, toda florida. Olha que linda da minha blusa de cruz, toda florida. Porque assim somos nós. Nós somos aquelas mulheres que escolhem levar a mensagem da cruz, levando essa
como é que eu falo para vocês? Essa leveza mesmo, sabe? Essa leveza. Porque se tiver uma coisa que Deus derramou sobre as nossas vidas de uma maneira forte, foi o quê? Foi o amor. Então, que eu e você possamos mesmo, sabe? Ser essas mulheres que não são mulheres carrancudas, não são mulheres, não. Que a gente possa mesmo ser essas mulheres que fluem do Espírito Santo de Deus. Que a gente possa mesmo, né, representar a cruz, igual essa cruz tá aqui na minha blusa, de uma maneira linda, sabe? De uma maneira florida, sem aquele peso, sabe? Sem aquele peso. Ah, não, gente, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos aprender a falar de Jesus de uma maneira diferente. Nós precisamos aprender a falar da igreja de uma maneira diferente, sabe? Nós precisamos nos posicionar diferente. Tem gente que às vezes vai falar da igreja e fala, a igreja é só o problema. A igreja é só isso. Não, igreja é a minha família. Igreja é o lugar de pessoas mais bem-aventuradas e mais abençoadas da vida. Nós precisamos virar essa chave dentro de nós. Nós precisamos amar a família de Deus. Nós precisamos valorizar a família de Deus. Hoje, quando eu estava arrumando pela manhã, agora, Deus falou algo no meu coração, que eu fiquei impactada. Olha o que Deus falou no meu coração essa manhã, de uma maneira assim, clara. Ele me disse assim, quando você não consegue olhar para uma pessoa, vendo além do pecado dela, vendo além do que ela fez de errado, você também não consegue ver o sacrifício que eu fiz por você na cruz. Meninas, eu falei, meu Deus, sabe? Então, que nesta manhã, as falhas do outro, os erros do outro, o pecado do outro, não possa ser maior na sua vida do que o sacrifício de Jesus Cristo. Quando você ignora, sabe, a transformação de uma pessoa, você está literalmente perdendo a visão daquilo que Jesus Cristo fez na cruz de uma maneira tão forte, de uma maneira tão dolorosa. Que eu e vocês, mulheres, possamos ser mulheres que olham o outro, não que a gente descreva o outro, não por aquilo que o outro fez, não por aquilo onde o outro caiu, ou não. Que eu e vocês possamos ser mulheres que nós olhamos para o nosso próximo, considerando ele superior a nós mesmos, por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz por eles. Essa é que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, agora pela manhã. Eu estava cantando aquela música que fala, pedindo, né, Senhor, que as marcas que foram feitas no Senhor sejam colocadas em mim. Coloca tuas marcas em mim. Coloca o teu choro em mim. Coloca o teu coração em mim. Eu quero, sabe? Eu quero ser essa mulher que olha o outro, defina o outro, não por aquilo que ele é ou que ele já fez, mas por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por ele. Eu quero ser essa mulher. Eu quero ser a mulher que a cruz, ela esteja em primeiro lugar nos meus olhos, no meu coração e na minha mente, sabendo que quando uma pessoa, ela abre o coração e aceita Jesus, ali na vida dela tudo se faz novo. Porque eu creio que quando nós cremos nisso, nós também vamos desfrutar disso diante de Deus. Em nome de Jesus, amém? Meninas, eu quero hoje estar começando falando com vocês a respeito da diferença de duas coisas. Eu sei que agora nós vamos parar de falar, tá bom? Agora parou de falar. Existe diferença entre cansaço e esgotamento. São duas coisas distintas e diferentes. Bem, quando eu tô cansada, muitas vezes, por exemplo, hoje, quando a gente tá cansada, a gente acorda e a gente não quer sair da cama.
Por quê? Porque o corpo está cansado. Mas você sabe que você tem que sair, você sai rapidinho, você toma um café, você toma um banho e pronto. Aquilo ali flui, você continua seu dia normal. Agora é diferente quando você está esgotada. Quando você está esgotada, você não tem vontade de sair da cama de jeito nenhum. E muitas vezes você não sai. Você continua ali na cama parada. Por quê? Porque o cansaço, ele é vencido. A palavra de Deus fala que o Senhor, ele renova as forças. Ele renova as forças daqueles que estão cansados. Ele faz isso. Agora, o esgotamento é algo muito perigoso. Porque, apesar do Senhor também curar isso, você precisa muitas vezes se posicionar de maneira diferente da qual você está. Nós estamos aqui nesta semana num seminário de cura. E nesse seminário de cura, uma das coisas que o Senhor quer é mudar o nosso posicionamento. É mudar o lugar onde nós estamos. E estar no centro da vontade de Deus cansa, mas não esgota. Não esgota. Agora, fazer a nossa vontade, você buscar por meios que são apenas seus, além de cansar, te esgota. Você me entende? Quando você tenta realizar os seus sonhos, com as suas forças, quando você tenta mudar o seu problema com as suas forças, você está caminhando para um lugar de doença. Você está caminhando para um lugar que você vai ficar esgotada, porque você não pode. Porque nós não temos forças para realizar nossos sonhos. O que nos cabe é nos posicionar. E a partir do momento que nós nos posicionamos, o Senhor é quem dá a vitória. O Senhor é quem faz todas as coisas. Agora, tem pessoas que falam, eu luto com todas as forças pelos meus sonhos. Isso que leva ao esgotamento. Porque você não é capaz de realizar os seus sonhos. Você é capaz, sabe, de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, confiar nele e ele vai fazer. Eu vou te explicar algo para você entender bem fácil o que eu tô falando. Eu estava viajando esse tempo atrás e Deus fala muito comigo quando eu estou arrumando, porque eu peço para ele falar, eu peço para ele me direcionar. E eu estava em Goiânia e a nossa conferência agora, nós temos o privilégio de ter ali conosco uma das maiores ministras de louvor do Brasil, que é a Ana Paula Valadão. E a Ana, ela está indo ali na conferência para ministrar louvor. Ela não está indo para ministrar a palavra, ela vai para ministrar louvor. Porque a direção que eu tive do alto é que todas as palavras ministradas serão por mulheres que a maioria de vocês não conhecem. Essa foi a direção de Deus. As mulheres que iriam ministrar a palavra na nossa conferência seriam mulheres que ninguém conhece. Mulheres que não são conhecidas mesmo. E eu obedeci tão prontamente que Deus está levando a Ana como uma referência na adoração. E, gente, fala a verdade. Quem não quer ministrar a palavra com a Ana fazendo louvor? Não, gente, isso não se trata de idolatria, se trata de reconhecer o conteúdo que tem dentro dela, né? A gente não pode ignorar o conteúdo que tem dentro das pessoas. E se tiver uma coisa que eu tenho aprendido é isso, não ignorar o conteúdo que está dentro das pessoas que o próprio Deus coloca. Isso chama honra. E a Ana, ela vai estar ali ministrando num dia e o Senhor me disse assim, você não vai ministrar a palavra quando ela estiver louvando. Aí eu falei com ele, eu já sabia, porque o Senhor é mestre, né? E eu, assim, o Senhor, ele sabe que ele pode contar comigo pro que ele quiser. Ele sabe que ele pode contar comigo. E ali Deus me deu a direção de eu colocar uma outra mulher para pregar a palavra enquanto a Ana estivesse louvando, para me honrar outra mulher. Tanto é que quando eu falei para essa mulher, ela falou, você quer me matar do coração, mas tudo bem. E quando eu estava arrumando, na última viagem que eu fiz,
Aí Deus falou assim para mim: filha, muito obrigada por não usar os seus meios próprios para realizar os seus sonhos. Você tinha tudo para realizar o seu sonho de ministrar a palavra com a Ana fazendo louvor. Mas você abriu mão disso por amor à minha palavra, por amor ao meu direcionamento, por amor àquilo que eu tenho para você. Ah, gente, quero falar algo para vocês. Você escutar de Deus que você conseguiu obedecê-lo a ponto de realizar os desejos do coração dele. Amadas, isso não tem preço. E eu falei: Deus, eu não quero realizar os meus sonhos com o que o Senhor me dá. Porque muitas vezes o Senhor nos dá, não é para realizar os nossos sonhos, é para realizar os sonhos de outras pessoas. Vocês lembram quando Timóteo, ali em Filipenses 2:19, quando Paulo escreve para os filipenses, fala assim: olha, eu vou enviar Timóteo para vocês, por quê? Porque eu nunca vi uma pessoa que busca os interesses de Cristo e não busca os interesses próprios, sabe? Eu e você precisamos aprender a buscar os interesses de Cristo e abandonar os nossos interesses próprios. Eu e você precisamos realmente nos entregar nas mãos do Senhor e parar de viver uma vida onde a gente vive em função de realizar os nossos sonhos. Porque não existe uma cura maior que isso. Nós estamos aqui num seminário de cura. E sabe quando tudo vai cooperar para o nosso bem? Sabe quando tudo vai cooperar para o nosso bem? Quando você entender que você não foi chamada para realizar sonho de ninguém, nem os seus. Mas quando você entender que você foi chamada para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Vamos para Romanos 8, versículos 26 ao 32, que fala assim: também o Espírito Santo, o Espírito com letra maiúscula, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a palavra de Deus aqui fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo vai cooperar para você, não quando você viver uma vida se esforçando para fazer o que você quer, mas quando você entender que Deus tem um propósito para você e você é totalmente entregue a esse propósito. A gente sabe que para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, nós precisamos estar posicionados de maneira certa. Quando eu falo de maneira certa, muitas vezes não significa no lugar certo, mas ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e estar no centro da vontade de Deus. Não tinha problema nenhum eu ministrar com a Ana louvando. Não, eu estava fazendo a coisa certa, não estava fazendo a coisa errada. Mas eu não estava fazendo a vontade de Deus. E quando você não faz a vontade de Deus, consequentemente você não experimenta de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante a unção dele, a presença dele. Deus se manifesta quando nós nos movemos totalmente como ele quer. Em Mateus 6:33, nos ensina que existe um reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, todo reino tem um rei. E foi esse rei que abriu as portas deste reino para nós. Agora, nós entramos num lugar que já tem um rei. Por que ele fez isso? Porque ele nos ama. Ele preparou esse lugar para nós. Ele fez isso porque nós estamos divididas. Em 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E eu quero te perguntar, qual lado você está? A gente sabe que Satanás, em Lucas 4, versículos 5 e 6,
Quando Jesus foi tentado, ele fala que Satanás elevou Jesus, mostrou-lhe todos os reinos ali do mundo, e o diabo virou para ele e falou assim: ei, eu vou te dar toda a autoridade, eu vou te dar a glória destes reinos, porque elas me foram entregues, e eu dou a quem eu quiser. Satanás tem autoridade, mas Deus, ele já nos livrou de estar embaixo da autoridade, sabe, de Satanás, para estar embaixo da autoridade dele. E quando você trabalha para o seu mero prazer, quando você trabalha pelo seu umbigo, você está literalmente embaixo da autoridade de Satanás. Você vai ficar cansada, você vai ficar esgotada. Não tem como. Não tem como. Sabe? Então, diante disso que eu estou ensinando para vocês, vocês precisam, eu e você precisamos entender o quê? Ele já nos libertou desse lugar de ficar querendo aquilo que nós precisamos. Não, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão acrescentados. Este precisa ser o nosso alvo. O nosso alvo. Séries, mas que posição é essa que tudo coopera? Que posição é essa que eu preciso estar que tudo coopera? É no centro da vontade de Deus. É a todo tempo trabalhando para que você não viva fazendo a sua vontade própria, mas a todo tempo você busque com todo o seu coração fazer a vontade de Deus. Nós vamos ficar aqui agora um bom tempo em Mateus 28, nos versículos 16 ao 20. Meninas, eu queria pedir para vocês não comentarem nada agora, tá bom? Agora é hora da palavra, então vamos ter atenção para eu não desativar os comentários. Vamos comentar coisa apenas da palavra. Mateus 28, versículos 16 ao 20, diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor vai tirar estratégias lindas agora dessas palavras para que nós possamos entender esse lugar, que nós precisamos nos posicionar para sermos curadas do nosso ego, da nossa vontade e estarmos no centro da vontade do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer ao teu coração agora um conhecimento revelado e que essa palavra possa mesmo ser cravada no teu coração para que você entenda que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que você precisa lhe será acrescentado. Mas você precisa buscar essa revelação do alto de parar de buscar os acréscimos e buscar o Senhor. Então, primeiro ponto, fique esperto aí, por isso que eu falo para vocês parar de conversar outras coisas que não seja a palavra. Primeiro ponto, não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Porque a incredulidade, eu tô já aqui, tá, gente? Mateus 28, versículos 16 ao 20. Porque se você deixar a incredulidade tomar conta do seu coração, você vai começar a andar em cima daquilo que você acha, daquilo que você sabe, daquilo que você tem. E isso nós não fomos chamadas para isso. Nós fomos chamadas como filho de Deus para conhecer quem Ele é e nos entregar, crendo que Ele nos dá aquilo que nós precisamos. A incredulidade, ela bate na porta do nosso coração todos os dias. A todo tempo ela está lá batendo. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ah, preciosa, abomine isso na sua vida, lute contra isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
impossível. Abominar isso. Sabe o que é você? Sabe quando que você abomina a incredulidade? Quando você escolhe não andar por aquilo que você sente ou por aquilo que você vê. Você vai andar por aquilo que a palavra diz ao teu respeito. Aqui em Hebreus 3, versículos 12 ao 14, diz assim: tende cuidado, irmãos. Jamais, olha gente, que palavra forte. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Há muitos anos da minha vida eu aprendi que dúvida e medo vêm do inferno e fé e amor vêm do céu. Agarre-se nisso, querida, e não solte por nada. Dúvida e medo vêm do inferno. Todas as vezes que a dúvida vier ao seu coração e o medo vier ao seu coração, saiba que aqui isso não é seta do céu, isso é seta do inferno. O céu, ele derrama sobre o seu coração fé, ele derrama sobre o seu coração amor. E a única maneira de você combater a incredulidade é com a fé que está disponível para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Romanos 10, versículos 11 e 12. Romanos 10, versículos 11 e 12. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então veja bem, não é todo aquele que sente que não será confundido. Não é todo aquele que confessa Jesus que não será confundido. Não, é todo aquele que nele crê que não será confundido. Só existe uma arma para você resistir aos dardos inflamáveis do maligno. Essa arma se chama fé. Fé. 1 Pedro 5, versículos 6 ao 9, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe, marca na tua Bíblia aí, resistir-lhe firmes na fé. Marca na tua Bíblia, 1 Pedro 5, do 6 a 9 que eu tô lendo. Resistir-lhe firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pelo mundo. Então, qual é o antídoto que eu uso contra a incredulidade? Fé. Amém? Segundo ponto dessa palavra de Mateus que nós lemos. A autoridade que Jesus fala, eu tenho autoridade sobre os céus e sobre a terra, ok? Agora, a autoridade que ele nos delega, que ele conquistou essa autoridade de novo ali na cruz, não é uma autoridade que ele te dá para fazer a sua vontade. Não. Ele te dá autoridade para fazer a vontade dele. Então, segundo ponto, a autoridade que nos foi dada não é para fazer a nossa vontade, mas a autoridade que nos foi dada é para fazer a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, é perfeita, ela é agradável. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ei, você precisa entender que o maior inimigo nosso não está do lado de fora, ele está dentro de nós, é o nosso eu, é o nosso ego, é a soberba que ainda está no nosso coração, é o orgulho que ainda está no nosso coração. Isso é o que nós temos que lutar. Quando Gálatas 5, versículo 17, fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos, para que não façais o que porventura o outro quer, aqui está falando de uma luta da nossa alma contra o próprio Espírito Santo de Deus. Dentro de nós existe uma alma. Quando Gálatas fala carne, essa carne aqui está falando de alma.
Quando é corpo, é corpo. Carne é alma. Carne é alma. Aqui tá falando o seguinte, porque a minha alma, a minha carne, ela milita contra o Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu vou viver uma vida onde eu vou bater de contra a vontade de Deus a todo tempo. E o próprio Paulo fala, terrível coisa é lutar contra a vontade do Senhor. Esgota. 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 O nosso maior inimigo não está fora. Ele está dentro de nós. Por isso que Paulo fala, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por isso que quando eu tô fraco, é que eu tô forte. Mateus 7, 21 a 23, são versículos que eu guardo no mais profundo do meu coração. Mateus 7, 21 a 23 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Olha o quanto é claro, meninas. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, que dia? No dia do juízo, vão falar assim, Senhor, Senhor, porventura não profetizei no teu nome? Porventura no teu nome não expeli um monte de demônio? Porventura no teu nome eu não fiz um monte de milagres? Porventura no teu nome eu até ministrei com a Ana? Então lhes direi explicitamente, eu nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós, os que praticam a iniquidade. Ah, preciosas, em vez de murmurar, precisamos aprender a nos alegrar. Alegrar quando os nossos planos forem frustrados. Porque quando os nossos planos são frustrados, nós podemos crer que a vontade de Deus está sendo cumprida na nossa vida, mesmo que a gente esteja sendo moída. Deixa eu te falar algo. O Senhor não te moe para te derrubar. O Senhor te moe para te levantar. Sabe? O Senhor, Ele te moe porque Ele quer te ver de pé. Ele quer te ver prosseguindo. E a verdade, quando Ele lança a verdade nas nossas trevas, isso não significa que a verdade é linda, é maravilhosa. Não. A verdade muitas vezes traz uma confusão, um conflito terrível dentro de nós. Porque antes de vir uma paz que excede todo o nosso entendimento, essa verdade, ela bate de frente com um conflito no nosso coração que nos deixa doentes e totalmente inertes à vontade de Deus. Sabe, eu falei para vocês já, a única maneira, muitas vezes, de ocupar o lugar, sabe, que o Senhor tem para nós no céu, é derrubando a gente na terra. É deixando a gente ser humilhada na terra. Eu fico pensando, né, quantas e quantas pessoas que muitas vezes vê a gente passando por problema, né? E fala assim, oh meu Deus, tadinha, olha a situação que a Série está passando. Por isso que eu falei para vocês, não julguem outra pessoa por aquilo que ela está passando. Porque talvez uma situação difícil aos seus olhos é uma situação que está colocando essa pessoa no centro da vontade de Deus. E quando você está julgando uma pessoa aos seus olhos, você está indo de frente, batendo de frente com a vontade de Deus. Você está batendo de frente com a obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Por isso que o Senhor nos ensina tanto, não julgueis para que não sejais julgados. Não condeneis para que não sejais condenados, porque com a mesma medida que você medir, você será medido. Isso tudo traz peso na nossa vida. Isso tudo traz assim, esgotamento na nossa vida. Nós não fomos chamadas para julgar, nós somos chamadas para manifestar Ele, para fazer a vontade dEle. Tudo vai cooperar para o nosso bem quando tivermos a revelação que fomos chamadas e revestidas para fazer a vontade dEle, não a nossa.
para a gente terminar aqui o ponto 2, eu quero deixar o Salmo 119, versículos 90 e 91 ao teu coração. Olha que coisa mais linda. Gente, eu vou falando, vocês lançam o versículo aí, por isso que eu estou deixando aberto, que eu preciso da ajuda de vocês. E quando vocês verem que uma já colocou, não coloca mais. Salmo 119, versículo 90 a 91. Diz assim: a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundastes a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Coisa mais linda, né, gente? Terceiro ponto, nós fomos chamadas para ser pequenos cristãos aqui na terra. E sabe quando nós faremos discípulos de Jesus? É quando nós passarmos a imitar a Ele e não imitar outras pessoas. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos são dele, não são nossos, não. Eu e você não temos discípulos. Nós temos pessoas que nós ensinamos elas, mas discípulos apenas de Jesus Cristo. Para de querer fazer discípulos seus. Sabe? Para de falar meus discípulos. Para, gente. Pelo amor de Deus, que idolatria. Você foi chamada para fazer discípulo de Jesus. Nós erramos demais, somos falhas demais. Nem todo dia a gente está bem. Imagina se fazer discípulo seu. Sabe? Que discípulo seu. Misericórdia, eu não quero ser discípulo de ninguém, não. Eu quero ser ensinada. Quero ser aluna. Quero ter mestres. Mas discípulo? Só existe um, queridas. Só existe um. Discípulo dele e não discípulos nossos. Você foi chamada para ser um agente de transformação por onde você andar. O que te define não é uma profissão. O que te define é uma filiação. O que te define é uma filiação. E nessa filiação você foi chamada para imitar a Deus, como uma filha amada. E como filha amada você foi chamada para andar em amor. Do mesmo jeito que Cristo te amou e se entregou por você como oferta e sacrifício suave, você também foi chamada para isso. Apesar de sermos tirados do mundo, sabe? As pessoas continuam no mundo. Agora, as pessoas que continuam no mundo, que ainda são criaturas, não são filhos, elas não são nossos adversários, não. Nosso adversário é o diabo. E quando você quer fazer discípulos suas, você ainda vai olhar para a pessoa e falar assim, meu Deus, é minha adversária, não quer ser minha discípula. Ah, não, gente, sabe? Tá queimado, amarrado, em nome de Jesus Cristo. Nós não temos adversário na terra, não, filha. Nós temos adversário nas regiões celestiais. Quando você vive para fazer a vontade de Deus, você entende que você não tem adversário na terra. A sua luta não é contra carne, não é contra sangue. A sua luta é contra principados, é contra potestades, é contra os dominadores desse mundo tenebroso, sabe? A sua luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, versículos 10 ao 12. Se você nasceu de novo, você será usada também para que outras pessoas nasçam de novo. Você não escolhe não, filha. Você só entrega. Isso é fato. Você não pode falar, não, esse vai. Ah, não, esse tem jeito, esse não tem jeito. Sabe quando que você vai olhar para as pessoas e você não vai limitar? Você não vai limitar nenhum tipo de pessoa? Quando você carregar o poder de Deus e não ficar em cima de um poder seu. Porque nós somos cheios de limites, mas Deus, ele não tem limite. Agora, para isso, a sua vida precisa ser uma vida diferente. Você precisa andar como uma filha de Deus. Você precisa entender que cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um estilo de vida. É um estilo de vida. Amadas, um filho de Deus, até sem palavra alguma, ele convence a outros.
Ontem uma mulher mandou uma mensagem para mim falando que os da família dela não escutam ela. Ei, as pessoas podem até não querer te escutar, mas elas não podem, sabe, elas não podem te impedir de viver. Então, se as pessoas da sua família não querem te escutar, viva de modo que a sua vida faça com que elas conheçam quem está dentro de você. E eu quero te falar uma coisa, muitas vezes se as pessoas da sua família não te escutam, é porque você não está vivendo de modo compatível aquele que habita dentro de você. Quem tem que mudar não são eles, quem tem que mudar é você. É você. Nós precisamos, sabe, aprender a fazer discípulos com a nossa vida, igreja. Porque muitas pessoas nós não teremos oportunidade de pregar. Nós precisamos entender isso. Quando você entende que as pessoas do seu lado, elas não são seus inimigos e que você é uma embaixadora de Cristo aqui na Terra, você tem que começar a se questionar. Ei, como eu tenho desempenhado a minha missão de embaixadora aqui na Terra? Eu sou uma embaixadora de Cristo. A Bíblia fala, né, que nós somos embaixadores de Cristo. Aqui em 2 Coríntios 5, nos versículos 14 ao 21, fala, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Embaixador, gente, significa encarregado de uma missão. Significa um enviado, significa um mensageiro. Para isso, nós temos que entender o seguinte, eu não preciso vestir a armadura de ninguém. Eu não preciso vestir a armadura das séries. Eu preciso vestir a armadura de Cristo. Eu posso aprender com outras pessoas, mas eu só preciso vestir a armadura de Cristo. Quarto ponto, ensine a palavra e não o que Deus fez na sua vida. Gente, isso daqui o Senhor trouxe essa revelação para mim, eu acho que tem uns 3 anos. Ensine a palavra e não o que Deus fez na sua vida. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus não te manda ficar ensinando aí o que ele fez na sua vida, não. O testemunho é lindo, mas ela precisa ser rápido. Testemunho muitas vezes não muda a vida de ninguém, não, filha. O que muda a vida das pessoas é você ensinar para elas guardar o que Cristo tem te ensinado. O que Cristo tem te ensinado. Quantas e quantas pessoas param ali no testemunho? Ah, mas Deus fez um milagre na minha vida. Fica contando milagre, contando milagre, contando milagre. Por que só fica contando milagre? Porque não quer conhecer Jesus e não quer obedecê-lo. Só quer desfrutar do milagre. E aquilo ali você vai ficar esgotada. Você vai ficar cansada. Você vai ficar sobrecarregada. Por favor, ensine a palavra. Não ensine apenas o que Deus, sabe? Não conte apenas o que Deus fez na sua vida. Muitos, por não aprenderem sobre Jesus, continuam falando deles mesmos. Continuam falando deles mesmos e nunca andam em novidade de vida e nunca vão experimentar o mover de Deus. Não vão experimentar o mover de Deus. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, sua vida, minha vida é limitada. Rapidamente se esgotam aquilo que Deus fez na nossa vida. A gente não tem nem fôlego para falar, você nem quer falar. Mas a sã doutrina, a palavra de Deus, ela nunca será esgotada. Ela nunca será esgotada. Ela é viva, ela é eficaz. Então para de inventar moda e volta para a palavra de Deus, por favor. Volta para a palavra de Deus. Amados, eu sei que muitas vezes, às vezes direto, brota dentro de nós uma necessidade de contar algo para as pessoas a nosso respeito. Ai, gente, isso é terrível. Isso é terrível. Mas isso muitas vezes não enaltece a Deus. Não que seja errado. Não, mas isso não engrandece a Deus. Por isso não se agarre nisso, por favor. Se agarre a ensinar sobre Ele, não sobre você. Sabe? Se agarre a ensinar sobre Ele, não sobre você.
Pare de contar o que ele fez na sua vida e comece a falar para as pessoas a respeito de quem fez na sua vida. Porque aí você não vai limitar ninguém. Você não vai limitar ninguém para que essa pessoa acredite naquilo que Deus pode fazer na vida dela. Dar o nosso testemunho é lindo, gente, mas tem o tempo oportuno. Deus vai te levar a esquecer muitas vezes o seu testemunho para que você não se esqueça daquilo que Jesus fez por você. Tá bom? E por último, aqui nesse texto que nós estamos discorrendo hoje, Mateus 28, 16 a 20, Jesus diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quinto ponto, a presença de Deus, ela muda tudo. Tudo, 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 tudo. A presença muda tudo, a começar em nós mesmos. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, sabe? E Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Hoje pela manhã, a Bela veio me perguntar, ela tem uma prova de física, ela falou: mãe, eu não estou sabendo a matéria. E se eu orar, mãe, sabe? Se eu estudar, se eu orar, Deus me dá a revelação. Eu falei: claro que Ele te dá, filha. A presença dEle pode todas as coisas, a presença dEle muda tudo, sabe? E eu falei para ela: não limite aquilo que Deus pode fazer, apenas creia e busque. Busque com todo o seu coração. Amadas, a presença de Deus muda tudo. Muda tudo. Sabe? A presença de Deus, ela muda tudo. Olha o que Paulo fala aqui em Filipenses 4, versículos 10 ao 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Olha as palavras agora de Abraão aqui em Gênesis 22, versículos de 1 a 3. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Amada, sabe por que Abraão não hesitou? Sabe por que Abraão não hesitou em oferecer Isaque? Eu vou te contar. Abraão não hesitou em oferecer Isaque, porque ele estava disposto a ficar sem o filho, mas ele não estava disposto a ficar longe da presença de Deus. Quando você entende quem Ele é, você começa a ter a revelação de que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E mesmo sem Ele te pedir, você começa uma vida onde você renuncia todas as coisas por amor a Ele, num ponto de você não ficar mais sem a presença dEle. E aqui, quero citar mais um homem, Moisés. Êxodo 33, versículos 12 ao 15, diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos.
Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Nós precisamos, voltar a anelar por isso e não abrir mão desse lugar. Sermos como Moisés a ponto de dizer: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Eu abro mão da glória. Eu abro mão de tudo por amor de ti. Eu prefiro ficar na tua presença do que estar em qualquer outro lugar. Seja onde for, mas sem o Senhor, eu não quero mais ficar. Isso é a maior manifestação de cura na nossa vida. Cura é onde a presença de Deus transborda. Cura é onde a presença do Senhor se manifesta a todo tempo. Muitas pessoas se relacionam cura com ter as coisas. Não, querida. O homem mais curado, a mulher mais curada, é aquela que não tem mais apego na terra, mas ela anseia pelo céu. Ela anseia em encontrar Jesus. Ela anseia em estar com Ele todos os dias da vida dela. Não porque ela está cansada, esgotada. Não. Mas ela vai preparada, como uma noiva que espera o noivo. É diferente quando você quer ir para Ele acabada, esgotada. Por quê? Porque você não está no centro da vontade dEle. São coisas distintas e diferentes. Agora, uma noiva que mesmo cansada, ela continua adornada, esperando a presença dEle todos os dias, porque ela sabe que a salvação é de graça, mas a presença, o Espírito Santo abundando dentro de nós, ela sabe que precisa ser conquistado e também precisa ser pago um alto preço todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Existe um preço a ser pago. Não para que você seja salva. A salvação é de graça. Agora, se você quer estar no centro da vontade dEle, se você quer ser usada por Ele, ainda existe uma cruz. Ainda existe um azeite que você tem que pagar por Ele diariamente. Que é estando na presença, que é lendo a palavra de Deus, que é orando, que é deixando de fazer a mentira, andando na verdade. É deixando se santificar dia após dia por aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Não existe cura sem obediência, não existe cura sem libertação, não existe cura sem uma vida posicionada na palavra de Deus. Quero terminar aqui hoje com Isaías 55, versículos 6 a 11, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e ela prosperará naquilo que a designei. Quando você vive por meio dele e para ele, tudo na sua vida vai cooperar para que cumpra o propósito que Deus te chamou para fazer. E este
é o melhor lugar da nossa vida. É o lugar onde tudo coopera. Porque a maior vitória por nós, ela já foi feita gratuitamente. Agora existe uma vitória diária na nossa vida. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé de buscar com todas as nossas forças, com todos os nossos pensamentos, estarmos no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que lhe apraz todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho, obrigada, Pai. Obrigada, Deus, por tanta graça. Obrigada, Pai, porque nós estamos aqui nessa manhã fortalecendo a nossa fé. Nós repreendemos todo tipo de incredulidade no nosso coração. Nós não seremos daquelas que retrocedem, mas nós seremos daquelas que caminham para o alvo. Nós também, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos declarar que a autoridade que está sobre a nossa vida não é uma autoridade mundana que nos leva a viver buscando as coisas, que nos leva a realizar os nossos próprios sonhos. Nós repreendemos esse tipo de autoridade na nossa vida e nós declaramos que a autoridade que está sobre a nossa vida é aquela autoridade que Jesus conquistou na cruz por nós. Pai, nós queremos aprender para ensinar. Nós queremos ser mulheres que ensinam outras mulheres a guardar aquilo que o Senhor tem ordenado. Capacita-nos, ó Deus. Nós queremos estar no lugar certo, fazer a coisa certa e transbordar uma vida daquilo que está no teu coração. Ah, Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração essa manhã, de maneira que nós possamos ter a revelação do poder da tua presença e que a gente não abra mão desse lugar, em nome de Jesus Cristo. Que a gente possa buscar esse lugar mais que tudo na nossa vida. Saber que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Saber que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem nos justifica é o Senhor. É o Senhor. Por isso, nessa manhã, Pai, nós te pedimos que essa palavra que entrou no nosso coração hoje, como se diz aqui, que nós acabamos de ler em Isaías 55, que ela não volte vazia, mas que ela nos transforme, que ela nos cure, que ela nos liberte, para que a gente possa mesmo viver uma vida no centro da vontade do Senhor e fazendo aquilo que o teu coração quer. Pai, nós queremos ser mulheres que libertam outras mulheres. Nós queremos ser mulheres que curam outras mulheres. Nós queremos ser mulheres que ensinam outras mulheres. Não porque nós temos pouco ou muito. Não tem a ver com ter pouco ou ter muito. Mas tem a ver com valorizar aquilo que nós carregamos e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Obrigada, porque todas nós aqui somos preciosas. Formamos um corpo e sabemos que cada parte desse corpo tem uma missão especial. Ainda que Satanás tente vir contra nós, falando que nós não somos preciosas, que nós não somos valorosas, que nós somos pequenas demais, nós queremos declarar essa manhã: somos pequenas demais, somos falhas, mas ainda assim o Senhor nos ama. E ainda assim o Senhor nos criou no ventre da nossa mãe com um propósito lindo e maravilhoso ao nosso respeito. E nós não vamos deixar isso sair da nossa mente e muito menos do nosso coração, porque nós queremos viver uma vida para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. E nós queremos declarar nesta manhã que nós seremos curadas para curar. E nós seremos boca que profetiza. Nós seremos boca que chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem, porque não se trata de nós, se trata daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eis-nos aqui, Senhor, cumpra os teus planos através de nós. Nós seremos daquela que seremos luz no mundo e seremos sal na terra, porque o Senhor habita dentro de nós, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, meninas, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O Instagram já liberou agora mais de 1 hora para a gente estar juntas quando precisarmos. Como eu tenho feito, eu louvo a Deus por esse instrumento que é o Instagram. Eu tenho abençoado as pessoas que trabalham nessa empresa e eu louvo a Deus porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é nos posicionar, porque tudo que diz ao nosso respeito, Deus faz. Gratidão a Deus por mais esse tempo com vocês. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, na nossa última aula
do primeiro seminário Curadas para Curar. Beijo, obrigado por serem igreja comigo.